Vamos falar sobre os Estados Unidos da América e o Irã. As águas estão esquentando no Estreito de Hormuz, a válvula de energia do mundo. Mas desta vez, o calor não vem apenas do clima. As três grandes potências do Oriente, Rússia, China e Irã, enviaram seus navios de guerra ao estratégico estreito para o exercício Cinturões de Segurança Marítima 2026. Ou seja, agora os Estados Unidos estão cara a cara com a Rússia e a China na região, mas ao olharmos, vemos que o quadro não se resume a isso. Apenas 2 dias atrás, a Guarda Revolucionária do Irã já havia iniciado um exercício de controle inteligente com munição real na mesma região. Vamos falar sobre isso e sobre o que pode acontecer a partir de agora. Tenho convidados aqui. A doutora Fatma Yeşilkuş, docente da Universidade Osmaniye Korkut-Ata, está no estúdio conosco. Bem-vinda, Yeşilkuş. Obrigada, Bursak. Bom programa. Muito obrigada. E o professor Dr. Ali Fuat Jokshi, docente da Universidade de Gaziantep, também participa do nosso programa por videoconferência. Senhor Jokshi, seja bem-vindo à transmissão. Muito obrigado, senhora Bursak. Desejo um bom programa. Muito obrigada. Senhora Yeşilkuş, gostaria de começar com você. Agora, podemos dizer que a Rússia e a China também estão envolvidas a favor do Irã na tensão entre os Estados Unidos e o Irã? Ou isso é apenas um apoio simbólico? O que entendemos disso? Na verdade, o fato de esse exercício militar estar prestes a ser realizado não significa necessariamente que Rússia e China estarão ao lado do Irã caso ele entre de fato em uma guerra, senhora Bursak. Sim, na verdade, quando avaliamos esse movimento do ponto de vista da Rússia, podemos vê-lo especialmente como uma tentativa de fortalecer o braço do confronto global contra os Estados Unidos no Oriente Médio. Agora, vamos dar um exemplo da Síria. Se você se lembra... Fale se quiser. Quando o regime de Assad caiu, a Rússia, na verdade, não apoiou muito. E naquela época, ao apoiar o governo de Shara, Putin acabou reconhecendo o governo de Damasco, que havia sido isolado pela comunidade internacional. Portanto, vimos que a China também permaneceu em silêncio naquela época. Agora já existem frentes muito diferentes. No sistema global, estamos falando de tantos conflitos diferentes que, como resultado desses conflitos, lidar com frentes ainda mais diversas acaba sendo mais caro e difícil para esses países. Agora, há uma Rússia que ainda tenta manter isso durante a guerra Rússia-Ucrânia. E a guerra ainda não terminou. Estamos quase terminando o nosso 4º ano. Sim. Além disso, a China já está em uma guerra comercial muito tensa com os Israel, continuando com aumentos de tarifas e, ao menor contratempo, ambos os lados poderiam implementar esses aumentos de tarifas de forma imediata e agressiva. Portanto, o que está acontecendo hoje no Irã não significa necessariamente que a Rússia e a China apoiarão totalmente em caso de uma possível guerra. Mas o Irã, da mesma forma, realizou um exercício militar junto com a Guarda Revolucionária e compartilhou especialmente as imagens desse exercício no Estreito de Hormuz. Aqui podemos ver um pouco mais o seguinte: há uma negociação com o dedo no gatilho. Ou seja, começamos a ouvir discursos muito duros de ambos os lados, tanto do lado dos Emiwa quanto do lado do Irã. Na verdade, desde o início, ouvimos declarações mútuas de que os Emiwa atacariam o Irã e que o Irã responderia a isso. Portanto, hoje, essas imagens dizem: eu também estou aqui, também estou na mesa. Não vou permitir que você dite apenas suas exigências. Eu também tenho poder. Em caso de um possível ataque, o Irã também tem uma resposta a dar. Ele pode fazer isso tanto no Estreito de Hormuz, quanto da mesma forma, houve uma declaração de Khamenei nos últimos dias. Ele disse: vocês enviam frotas, mas uma arma subaquática as afundará. Isso vale para o âmbito naval. Não são só discursos ou exigências. Já existem muitos assuntos incompreendidos e pontos que as partes não aceitam. Vou perguntar, as negociações seguem. Ontem, em Genebra, ocorreu a segunda rodada. Sabe aquele otimismo cauteloso inicial? Pois é, houve declarações assim. Disseram que as conversas foram boas. Na primeira vez também disseram isso, que foi positiva, mas a situação na mesa é essa. Há exercícios militares em campo. Deixe-me perguntar, quer dizer, as partes realmente querem chegar a um acordo ou essa mesa foi montada só para parecer que estão negociando? Agora, se olharmos um pouco mais para o início, para o básico, essas imagens, ou seja, qual era o motivo desse navio, dessa frota ir para lá? Trump disse: manifestantes resistam mais um pouco, estou enviando aquele navio para apoiá-los. Mas, se você perceber, nós paramos de falar sobre os manifestantes. Voltamos a discutir, como nas guerras dos 12 dias, o urânio, o nuclear, o apoio que o Irã dá a organizações intermediárias. E esses temas voltaram à mesa de negociações. Ele até disse: não executou, então eu não vou atacar. Isso é válido para mim, disse Trump. Agora, quando você olha, já é possível ver que, do lado iraniano, há um esforço para chegar a um consenso especificamente sobre o enriquecimento de urânio. Para discutir isso na mesma mesa, dizem: nós faremos o necessário para nos alinhar, mas as sanções também precisam ser removidas, porque há um grande problema de confiança entre as partes. No passado, com a retirada unilateral dos ESL do Plano de Ação Conjunto Global, o lado iraniano diz: mesmo que cheguemos a um acordo hoje, não há nenhuma sanção que impeça os ESL de romper
romper esse acordo novamente e fazer o que quiserem. Portanto, aqui já não se consegue superar o grande problema de confiança entre as partes. Por outro lado, o que está sendo discutido na mesa de negociações é inaceitável para as partes, porque de certa forma Israel também está envolvido indiretamente. Durante todo esse tempo, Trump dizia: "Eu atacarei", mas após a recente reunião entre Netanyahu e Yoav Zefa, ao observarmos as declarações na imprensa internacional, agora passou a se dizer que Israel pode atacar e, em caso de um possível ataque, os IMEU dariam apoio. Agora, haverá eleições suplementares em novembro, Sr. Bursak. Qualquer falha daqui significaria o colapso completo do sistema de Trump no seu Iowa. Leve isso em consideração também. Já sabemos disso. É claro que ele também não pode arriscar isso. Portanto, começaremos a ouvir essas declarações duras de ambos os lados. Ou seja, mesmo que essa tensão não existisse, os Inewa e o Irã sempre transmitiriam essas declarações duras um ao outro, porque também existe uma inimizade eterna. Mas agora, com essa tensão, sim, há o desejo de resolver um conflito, mas ambos os lados também realizam essas declarações duras, essas imagens e esses exercícios militares com o objetivo de manter a dissuasão. Então, Sr. Joksch, gostaria de voltar para o senhor. Deixe-me perguntar, o que significa o fato de Rússia e China enviarem fisicamente seus navios para o Estreito de Hormuz? Ou seja, quando combinamos esse exercício com o exercício de munição real iniciado há 2 dias pela Guarda Revolucionária do Irã, olhando por esse ângulo, estamos assistindo a um ensaio prático de bloqueio na região? Agora, senhora Bursak, vamos analisar da seguinte forma. Os Estados Unidos decidiram posicionar cerca de 33% de sua marinha nesta região e afirmam que irão intervir contra o Irã caso não seja feito um acordo. Agora, as partes querem chegar a um acordo, mas digamos que seja um acordo honroso. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto o Irã querem sair da mesa com uma solução de ganha-ganha. Quais poderiam ser as condições para isso? Claro, isso pode ser discutido, mas, por exemplo, os Estados Unidos querem petróleo e gás natural. Ou então, especialmente do ponto de vista de Israel, querem a limitação dos mísseis balísticos. A questão das armas nucleares é importante tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Por que isso é importante para os Estados Unidos? Por exemplo, nos Estados Unidos não querem limitar as armas nucleares apenas por causa de Israel. Os EUA também ficam preocupados com a possibilidade dessas armas caírem nas mãos de uma organização não estatal ou de um grupo terrorista. No passado, há exemplos disso. Ou seja, não no contexto de armas nucleares, mas já houve organizações terroristas que usaram armas químicas e biológicas. Por exemplo, no ataque ao metrô de Tóquio em 1995, no Japão, a organização terrorista Aum Shinrikyo usou armas químicas. Por exemplo, os Estados Unidos percebem isso aqui como uma ameaça e querem evitar isso. Qual seria então uma saída honrosa para o Irã na mesa de negociações? Seria a remoção das sanções? Agora, será que isso pode ser alcançado? Não sabemos. Atualmente, as partes dizem que chegaram a um acordo em alguns pontos. E se não acontecer, o que vai acontecer? Se não acontecer, muito provavelmente Trump vai colocar a opção militar em prática. O Irã, por sua vez, mostra que não está sozinho ao trazer para a região países como Rússia e China, que o apoiam realizando exercícios militares no Estreito de Hormuz. Agora, por que esses países estão aqui? Não é apenas porque gostam ou apoiam o Irã. Veja, hoje a Rússia, assim como na época da União Soviética, não queria que o Irã fosse cercado pelo sul. Ou seja, nos períodos em que a Inglaterra tinha influência sobre o Irã, no início dos anos 1900, a Rússia não queria a presença britânica ali. Quando a Inglaterra iniciou operações nesta região, a União Soviética também avançou do norte para o interior do Irã, em direção ao Cáucaso. Ou seja, nesta região que pode ser considerada o quintal da Rússia, ou até mesmo em uma área mais ao sul, a Rússia não quer a hegemonia de um país ocidental. Por isso está aqui. Se formos falar da China, se pensarmos por que a China está aqui, a República Popular da China, todos nós sabemos da rivalidade de Trump com a China, a rivalidade econômica, a disputa por minerais críticos e elementos de terras raras. Então, para conseguir equilibrar isso, Trump também quer limitar os países de onde a China obtém energia de hidrocarbonetos. Ou seja, ao desenvolver políticas sobre esses países, ele quer, na verdade, limitar a China. Quais são esses países? O primeiro é a Venezuela, o outro é o Irã. Agora, ao pressionar esses dois países, Trump, na verdade, quer estabelecer um certo equilíbrio na mesa de negociações que fará com a China mais tarde, porque Trump também precisa de minerais críticos. Por isso, esses países estão aqui. Aqui, o Irã trouxe esses países para cá como um elemento de equilíbrio, porque enquanto esses países estiverem aqui, enquanto seus navios estiverem aqui, acredita-se que os Estados Unidos também possam recuar de alguma forma.